Quem vê hoje a seriedade e a majestade com que são tratados os Jogos Olímpicos, talvez não imagine que lá no início as coisas eram levadas com bem menos perícia, técnica e grandiosidade. Na história das Olimpíadas existem relatos absolutamente dramáticos, é verdade, que envolvem sofrimento e superação, mas também episódios que parecem piada. Na terceira edição dos Jogos na Era Moderna, por exemplo, que aconteceu em 1904 nos Estados Unidos, teve quem conseguisse medalha disputando brincadeiras de gincana, como o cabo de guerra. Na maratona, o carteiro cubano Félix Andarín Carvajal levou a prova de uma maneira bem relaxada. Corria um pouco, então parava para bater papo com os espectadores. A certa altura subiu numa árvore para comer maçãs. Acabou tendo dor de barriga, mas ainda assim terminou em quarto lugar. Esses e outros casos, tanto os de dor quanto os de redenção e também aqueles que fazem rir, foram reunidos pelo jornalista do UOL Rafael Neves, que também é um historiador diletante do esporte. Ele mantém o projeto paralelo Olimpicontos, que a gente usou como base para quase todo esse vídeo, além de recolher alguns detalhes do livro Esforços Olímpicos, da escritora Annelise Chen. Nos links da descrição você pode acessar os textos completos e vários outros. O rendimento do cubano Carvajal pode ser considerado excelente se comparado ao do japonês Shizu Kanakuri 8 anos depois em Estocolmo, na Suécia. No meio da corrida, ele começou a se sentir mal e parou para pedir um copo de suco de laranja numa festa que estava acontecendo às margens do trajeto. A celebração estava tão animada que ele simplesmente desistiu da prova e ficou lá a noite inteira. Em 1966, um jornal convidou o japonês para voltar para Estocolmo e concluir a maratona, com um impressionante tempo de 54 anos, 6 dias, 5 horas e 20 segundos. Ao fim, Kanakuri demonstrou bom humor ao comentar o seu recorde às avessas. Foi uma longa viagem. Durante o percurso, casei, tive 6 filhos e 16 netos. Nas primeiras Olimpíadas, um amadorismo quase absoluto marcava a organização dos Jogos. Na mesma competição em que Carvajal bancou o cuca fresca, o americano Fred Lors quase conseguiu a medalha de ouro depois de cobrir parte do caminho pegando carona em um automóvel. Foi desmascarado a tempo. Quem venceu mesmo foi outro americano, Thomas Hicks. Ele cruzou a linha de chegada com uma palidez cadavérica e desmoronou. É que os organizadores usaram aquela disputa para testar os efeitos da corrida no corpo humano. Em todo o percurso, disponibilizaram apenas 2 pontos de acesso à água. Dos 32 atletas, só 14 chegaram ao final. A maioria foi abandonando a corrida com câimbras, vômitos e desidratação. Numa estrada de chão batido, um deles engoliu tanta poeira que desmaiou. Para ir até o fim, Thomas Hicks recebeu de seus assistentes uma mistura de clara de ovo e estricnina, historicamente usada como veneno para rato. Também ganhou baldes de água morna na cabeça e uma dose de conhaque francês. E se você estranhou a birita, é bom saber que ela já foi um ponto de discórdia olímpica. Em 1932, as Olimpíadas voltaram a acontecer nos Estados Unidos, em Los Angeles. Os franceses impuseram uma condição para ir até lá. Só competiriam se pudessem entrar no país com vinho. Na época, os anfitriões viviam sob a Lei Seca, uma emenda à Constituição que tornava ilegal produzir, vender e transportar bebidas alcoólicas. Nos Jogos de Paris, em 1924, os Estados Unidos tinham pedido aos franceses que fechassem todos os bares e lojas de bebida nos arredores da Vila Olímpica, mas foram ignorados. E os atletas americanos proibidos de dar passeios pelos arredores. 8 anos depois, eles deram o troco, pelo menos oficialmente. E as negociações por uma brecha legal que liberasse um trago ou outro para os visitantes fracassaram. Até onde vão os registros da época, o máximo que se permitiu aos franceses foi uma espécie de xarope de açúcar. Os jornais, no entanto, não se convenceram. Uma matéria do New York Times de junho daquele ano insinuava: pode haver dificuldades legais também sobre a cerveja de treinamento dos britânicos, a cerveja dos atletas teutônicos e a essencial ração de vinho dos latinos. Parece, no entanto, haver uma esperança tácita de que a isenção de exames alfandegários concedida aos convidados para seu equipamento atlético possa incluir alguns privilégios quase diplomáticos.
O resultado, reza a lenda, foi que na prova de arremesso de disco, os franceses saíam frequentemente da área de competição para ir até o túnel que levava aos vestiários, para beber champanhe. Um desses bons vivants, Jules Noel, em seu quarto arremesso, conseguiu a marca que lhe garantiria a medalha de ouro, mas não levou. Naquele exato momento, o extremo profissionalismo tinha feito os árbitros se distraírem com a prova do salto com vara, que acontecia ao lado. Ninguém viu direito onde tinha caído o disco do francês. Quem também bebeu champanhe, só que muito mais do que deveria, foi o ginasta soviético Dmitry Bilozerchev, na noite de 13 de outubro de 1985. Bateu o carro contra um poste de luz e quase perdeu a perna. Os médicos chegaram a considerar a amputação para depois mudar o prognóstico. Dmitry até poderia voltar a andar, mas jamais a competir. A carreira do atleta, que tinha sido campeão mundial aos 16 anos, estava acabada. Esqueceram de avisar Dmitry. Em 1988, em Seul, ele ganhou 3 medalhas de ouro. Quis o destino, com suas ironias, que a primeira mulher negra a ganhar uma medalha de ouro em uma Olimpíada viesse de uma cidadezinha da Geórgia, um estado americano então marcado pela segregação racial. Ali, os negros não podiam frequentar os mesmos parques dos brancos, nem usar o mesmo transporte público, nem beber nos mesmos bebedouros, nem matricular os filhos nas mesmas escolas. Mas em 1948, em Londres, Alice Coachman Davis venceu a prova do salto em altura. O jornal Alabama Tribune anunciou uma recepção triunfal e dizia: pela primeira vez na história, cidadãos, a cidade inteira, prestarão homenagens ao negro. De volta aos Estados Unidos, Alice conheceu o presidente Truman e só depois de circular pela Casa Branca foi para Atlanta, capital da Geórgia. De lá, cobriu quase 300 quilômetros até Albany, numa carreata com 200 veículos. Na beira da estrada, pessoas se reuniam para saudar a esportista. Depois de desfilar em carro aberto na cidade natal, foi levada a um auditório para um evento em sua homenagem. O lugar estava lotado, com muita gente do lado de fora, mas quando de cima do palco ela olhou a plateia, viu que o espaço estava dividido. Negros de um lado, brancos do outro. No fim, os políticos não apertaram a mão dela, e Alice precisou sair por uma porta lateral. A convite da Coca-Cola, Alice passou a estampar outdoors ao lado de outro americano lendário, Jesse Owens, que em 1936 conquistou 4 medalhas de ouro nas Olimpíadas de Berlim, em plena Alemanha nazista. Os dois foram os primeiros negros a fazer publicidade para a marca. Mas o caso de Alice não é o único que envolve um campeão olímpico americano maltratado pelo próprio país. Tommy Kono tinha só 12 anos quando foi levado com toda a família para um campo de concentração no norte da Califórnia. O único motivo era que eles deram o azar de ter origens japonesas durante a Segunda Guerra Mundial. Foi no campo, no entanto, que Kono, um menino franzino e asmático, que por conta disso perdia até mesmo vários dias de aula, aprendeu a levantar peso. Para dar algum lazer para as crianças, os pais de um dos blocos do complexo fortificado de segurança máxima venderam hambúrgueres e com o dinheiro compraram uma bola de basquete, 2 pares de luvas de boxe e alguns halteres. 10 anos depois, Kono venceu as Olimpíadas de Helsinki, na Finlândia. Tornaria a ganhar o ouro em 1956, na Austrália. Em 1935, o exército fascista do ditador italiano Benito Mussolini invadiu a Etiópia. Na ocupação, as tropas arrancaram do país o obelisco de Axum, construído no século IV. A peça, símbolo de um império africano inaugurado antes de Cristo, pesava 160 toneladas e precisou ser transportada em pedaços até a Europa. Foi instalada perto do Coliseu de Roma. Na época, o maratonista Abebe Bikila tinha apenas 3 anos de idade. Muito tempo depois, em 1960, ele seria um dos representantes etíopes na Olimpíada de Roma. O trajeto definido pelos organizadores da maratona tinha começo e fim em pontos históricos da capital. A menos de 1 quilômetro da linha de chegada estava o obelisco roubado da terra natal de Bikila. Foi justamente aquele ponto que o etíope, correndo descalço, escolheu para dar a arrancada final, o último gás, e vencer a competição, se tornando o primeiro campeão olímpico da África Negra. De quebra, bateu também o recorde mundial.
Até aquele ano, a única nação abaixo do deserto do Saara a subir a um pódio olímpico tinha sido a África do Sul, que por conta do regime do apartheid só formava equipes brancas. Bikila venceria também as Olimpíadas seguintes, em Tóquio, dessa vez de tênis. No final, declarou que poderia correr mais 10 quilômetros no mesmo ritmo. Só perdeu em 1968, no México, porque foi obrigado a competir com uma fíbula fraturada e abandonou a prova. Poucos meses depois, Bikila capotou o Fusca que tinha ganhado de presente do imperador Haile Selassie. Lesionou a coluna e foi parar numa cadeira de rodas. O campeão não podia mais correr. Outro maratonista, o japonês Kokishi Tsuburaya, a certa altura também descobriu que não podia mais correr. Ele tinha conquistado a medalha de bronze nas Olimpíadas de 1964, em Tóquio, naquela mesma prova que Bikila concluiu com um pé nas costas. A medalha do japonês, no entanto, teve um gosto ruim. Ele perdeu a prata ao ser ultrapassado na última curva pelo britânico Basil Hitley. Ainda assim, Tsuburaya recebeu uma condecoração militar e um sem fim de convites para dar palestras e participar de eventos. Sofrendo de dores nas costas, porém, seu desempenho nas corridas continuou a cair em 1965. Não conseguia subir mais ao pódio nem em torneios locais. Em 1967, lesionou o tendão de Aquiles e precisou operar uma hérnia de disco. Entendeu que não poderia ir às Olimpíadas do México. Depois de passar as festas de fim de ano com a família, Tsuburaya escreveu 2 cartas de despedida e cometeu suicídio, aos 27 anos de idade. Em uma das cartas, ele justificava: Kokichi está muito cansado para continuar correndo. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo e quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Hoje a gente tá vendo aí o Mauro, que escreveu pra gente um e-mail muito lindo. Obrigado, Mauro. Eu é que agradeço a sua existência e, claro, a das suas palavras. Valeu mesmo. Beijo!